Bom, agora que você já passou pelos primeiros passos de entender o que é o adestramento, a forma como os cães aprendem e assimilam as coisas, né? Agora a gente vai realmente começar a falar sobre as ferramentas que vamos utilizar durante o processo. Mas antes da gente começar a falar sobre as ferramentas, é muito importante a gente falar sobre comunicação, porque na verdade as ferramentas, elas nada mais são do que a forma como a gente vai se comunicar com o cão. O cão, ele não entende a linguagem, né, verbal nossa, a língua portuguesa. Se você falar senta, deita, fica, o cão ele não vai obedecer. Quando o cão obedece, um senta, um fica, tudo mais, é porque ele assimilou. Lembra que os cães aprendem por associação? Então é porque o cão associou aquele som com um comportamento. Então, quando o som aparece, o comportamento se repete. Mas é uma associação, não é porque ele entende a nossa linguagem portuguesa. Assim como a gente, muitas vezes, não entende a linguagem deles. A gente não sabe exatamente o que ele quer dizer através de um latido, através de uma mordiscada. Então é o equilíbrio disso que permite a comunicação, a gente passar a entender melhor o porquê dos comportamentos do cão, mas também o cão, a gente conseguir passar para o cão como a gente se comunica. Isso daí a gente vai fazer principalmente através da guia. Os cães, de forma geral, eles se comunicam através do pescoço. Se você for observar interações entre os cães, primeiro, eles conhecem o mundo através da boca e eles se comunicam entre si principalmente pelo pescoço. Então é comum os cães mordiscarem, se corrigirem pelo pescoço. Primeiramente, vamos começar a falar sobre a guia. Um dos erros muito comuns que acontece é achar que a guia curta simboliza controle sobre o cão. Só que a gente tem que pensar um detalhe: toda tensão gera uma reação. Então, quando a gente gera tensão para o cão, o objetivo dele vai ser sair daquela tensão, vai ser escapar. Então, quando a gente gera tensão com o cão, através da guia, da coleira, isso vai gerar uma reação do cão, que é querer se afastar, querer sair daquela tensão. Então, quando a gente utiliza a guia curta, pense agora, vamos fazer o exercício de entender a mentalidade do cão e as associações que o cão faz. Com a guia curta, o cão está em constante tensão ao nosso lado. Então, fica, querendo ou não, gerando um desconforto para o cão ao nosso lado, e a reação dele é querer sair daquela tensão. Então, a reação dele, consequentemente, será sair do nosso lado. E aí o cão começa a puxar, o cão começa a ter esse tipo de reações. E aí piora quando ele gera, a gente gera tensão, ele tenta fugir dessa pressão. E aí é quando a gente cede. Aí que piora tudo, porque a gente cedeu ao estímulo dele, né? Então ele puxou e ele saiu daquela pressão que é de estar perto da gente. Isso daí vai mostrando para o cão e adestrando o cão de que puxando ele gera o que ele quer, que é o alívio, né, da tensão. E quando ele está próximo da gente, aquela tensão fica. E quando mais longe ele vai escapando daquela tensão. Então ele escapa, aí quando a gente se aproxima, a tensão volta. Aí quando ele escapa, então isso ensina o cão a fugir da gente. Por isso que nos passeios de rua é muito comum pessoas que trabalham com a guia curta que o cão foge delas. Então, vamos lá. A primeira coisa que vamos utilizar é a guia. A guia, uma média de tamanho que eu utilizo é de 2 metros. Então, 2 metros de guia, no mínimo ali 1,5 m, 1 metro já fica curta. Então, 1,5 m, 2 metros de guia. E aí, com o processo do adestramento, a gente vai aprender no módulo de trabalho e exercícios com a guia. A gente vai direcionar o cão e ensinar, como eu já comentei em outros vídeos, que longe é ruim e perto é bom. E a gente vai aprender sobre toque de correções pelas próximas aulas e também na prática, lá no módulo de trabalhos com a guia. E a guia ela está diretamente relacionada com a coleira. O que a gente utiliza são coleiras que permitam a comunicação clara entre a gente e o cão. Ou seja, uma coleira que comunique através do pescoço. Aí pode ser qualquer tipo de coleira que comunique através do pescoço. Pode ser um colar de elos, pode ser um colar de garras, eu vou mostrar aqui para vocês. Mas pode também ser guias unificadas, pode ser uma corda, pode ser uma coleirinha de couro, ou um colarzinho, qualquer item, né, coleira que comunique com o cão através do pescoço. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o colar de elos.
famoso colar de elos, ó, o Bolt ouve o barulho, ele já vem já. Interessado. A gente vai mergulhar aqui. Tudo isso aqui na prática a gente vai aprender nos módulos de trabalho com a guia. Aqui eu estou passando mais a base teórica e conceitual sobre. Então, o colar de elos é essa ferramenta de que o elo corre sobre o colar. Então, a ideia aqui não é que o colar pressione ou enforque o cão, pelo amor de Deus. O que vai machucar o cão não é a ferramenta, mas sim o modo incorreto de utilizar ela. O colar de elos, o objetivo é ficar frouxo no cão. O colar ficar frouxo. E aí, quando a gente fizer algum toque, ele consegue fazer a correção. Então, ele faz esse movimento aqui, de tensionar e afrouxar. A gente vai, através dos toques de correções, fazendo essa comunicação com ele. Mas tudo isso, lembrando, a gente vai ver na parte prática, lá nos exercícios com a guia e tudo mais. Aqui a gente está passando apenas a parte conceitual para você conhecer as ferramentas. O Bolt, por exemplo, utiliza um colar de garras. Eu vou deixar para essa explicação aqui da diferença do colar de garras para o colar de elos e as outras guias, né, guias unificadas e tudo mais, na próxima aula, que é sobre correções, que a gente vai falar especificamente sobre elas. Mas o Bolt já utiliza o colar de garras. O colar de garras ele não fura, ele não machuca, ele apenas permite uma comunicação mais eficiente e mais técnica. E aí a gente vai explicar sobre isso na próxima aula. A coleira peitoral, ela é uma coleira muito confortável para o cão. Entretanto, ela não vai permitir essa comunicação tão eficiente entre a gente e o cão. Então, ela acaba sendo uma ferramenta dentro da metodologia um pouco inútil, vamos assim dizer, para passar essa comunicação com o cão. Não quer dizer que ela seja inutilizável e, nossa, não utilize peitorais. Não é isso. A peitoral ela pode sim transmitir uma segurança para os passeios na rua e tudo mais. Não tem nenhum problema utilizar ela, mas para o processo de aprendizagem do cão, ela não é eficiente. Agora vamos falar um pouco sobre os brinquedos. Né? Os brinquedos, eles também são ferramentas, também fazem parte do processo de aprendizagem do cão e eles vão ajudar muito a servir como recompensa e servir na motivação do cão. Durante o dia a dia, a nossa rotina com o cão, a gente deve utilizar três tipos de brinquedos, vamos assim dizer. Os ossos naturais, por favor, ossos naturais, que servem como recreação para o cão, serve como enriquecimento ambiental. A gente vai utilizar dos ossos. Já a bolinha, o cabo de guerra, então o que eu tenho? Eu tenho uma cordinha para brincar de cabo de guerra com o Bolt, e eu tenho uma bolinha para brincar de bolinha com o Bolt. Esses aqui são equipamentos de que não ficam disponíveis a todo momento para o cão. A bolinha e o cabo de guerra é meu, entendeu? E eu entrego para o cão nos momentos pontuais exatos e a gente vai desenvolver melhor na prática isso lá no módulo de brincadeiras e instinto de caça, né? Então, aqui falando mais um pouco na parte básica, de que esses equipamentos aqui, bolinha e cabo de guerra, são meus e eles têm funções dentro do treinamento. A bolinha, para garra de energia e tudo mais, servem como recompensa para o cão e, principalmente, cabo de guerra, serve para direcionar a mordida, principalmente cães ansiosos, como o Bolt. Ele gosta muito de interagir e mordiscar, e aí eu geralmente utilizo um cabo de guerra para direcionar um pouco a mordida. E a parte de alimentação, a gente também vai ver na parte prática, no ritual da alimentação, ela também vai ser uma ferramenta. A alimentação trabalha o instinto de sobrevivência do cão, então a gente vai usar essa confluência, a gente vai trabalhar o vínculo entre nós e o cão através do ritual da alimentação, é através dele que o cão vai entender e enxergar a gente como líder. A gente é o responsável pela sobrevivência dele, a gente é responsável pela alimentação dele e ele tem que aproveitar. Então, por isso que não se deixa, alimenta à vontade, tudo mais. É isso daí tudo a gente vai entender muito mais na prática lá no módulo de ritual da alimentação. Em questão de alimentação com petiscos, né? A recompensa de petiscos não é uma coisa que eu utilizo, não quer dizer que não dê certo, mas eu utilizo muito mais o petiscos para induzir o cão, tirar um pouco os medos do cão. Então, não é algo que eu utilizo tanto no dia a dia de treinamento. É mais o ritual da alimentação mesmo, que é feito com a alimentação tradicional do cão. E os petiscos, caso o cão tenha algum medo, você for apresentar alguma ferramenta nova para o cão, como a gente vai ver das guias, focinheira, tudo mais, a gente vai utilizar o alimento, ele pode servir para tirar um pouco do medo do cão.
Mas nas próximas aulas a gente vai entender muito melhor como utilizar essas correções e essas recompensas, como eu expliquei hoje de forma breve. Existe os movimentos de correções através da guia e existe as recompensas através da bolinha, cabo de guerra e também através dos petiscos. Então, na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais na parte teórica sobre isso e pelos próximos módulos a gente vai tudo aprofundar na parte prática. Perceba de que tudo tem um módulo específico. Então, a guia vai ter um módulo específico que vai mostrar isso na prática. A alimentação, o ritual da alimentação, vai ter um módulo específico mostrando isso na prática. Só que também tem um módulo, que é o próximo, que vai falar sobre como tudo está interligado. Então, nada é um trabalho isolado. Tudo é confluência, tudo é rotina. Dito isso, te vejo na próxima aula.